Uma história de Júlio Cortázar. A Porta Condenada. Petrone gostou do Hotel Cervantes, por razões que desagradariam a outros. Era um hotel sombrio, silencioso, quase que deserto. Um conhecido da época o recomendou, enquanto ele atravessava o rio no barco a vapor, dizendo que ficava no centro de Montevidéu. Petrone aceitou um quarto com banheiro no segundo andar, que dava diretamente para a sala de recepção. Pelo teclado do portão, ele sabia que havia poucas pessoas no hotel. As chaves eram presas a pesados discos de bronze com o número do quarto, um dispositivo inocente da gerência para evitar que os hóspedes as guardassem no bolso. O elevador saía em frente à recepção, onde havia um balcão com os jornais do dia e o painel telefônico. Ele só precisou andar alguns metros para chegar ao quarto. A água estava fervendo, o que compensava a falta de sol e ar. Na sala havia uma pequena janela que dava para o telhado do cinema adjacente. Às vezes um pombo andava por ali. O banheiro tinha uma janela maior, que se abria tristemente para uma parede e um pedaço distante e quase inútil de céu. A mobília era boa, havia muitas gavetas e prateleiras, e muitos cabides, o que é estranho. O gerente era um homem alto, magro, completamente careca. Usava óculos com armação dourada e falava com a voz forte, sonora de um uruguaio. Ele contou a Petrone que o segundo andar era muito tranquilo e que no único quarto ao lado do seu morava uma mulher solteira, empregada em algum lugar, que retornou ao hotel ao anoitecer. Petrone a encontrou no dia seguinte no elevador. Ele percebeu que era ela por causa do número da chave que ela segurava na palma da mão, como se estivesse oferecendo uma enorme moeda de ouro. O porteiro pegou a chave e a de Petrone para pendurá-las no quadro e ficou conversando com a mulher sobre algumas cartas. Petrone teve tempo de perceber que ela ainda era jovem, insignificante e que se vestia mal, como todas as mulheres orientais. O contrato com os fabricantes de mosaicos levaria cerca de uma semana. À tarde, Petrone arrumou suas roupas no armário, arrumou seus papéis na mesa e, depois de tomar banho, saiu para explorar o centro, enquanto era a hora de ir até a mesa dos sócios. O dia foi passado em conversas, pontuadas por uma bebida e pocitos e um jantar na casa do sócio sênior. Quando o deixaram no hotel, já passava de 1 da tarde. Cansado, ele se deitou e adormeceu imediatamente. Quando acordou, eram quase 9 horas, e naqueles primeiros minutos, quando os resquícios da noite e do sono ainda persistiam, ele pensou que em algum momento havia sido perturbado pelo choro de uma criança. Antes de sair, ele conversou com a recepcionista, que falava num sotaque alemão. Enquanto lia sobre linhas de ônibus e nomes de ruas, ele olhou distraidamente para a grande sala no final da qual ficavam as portas do seu quarto e do da moça solteira. Entre as duas portas havia um pedestal com uma réplica nefasta da Vênus de Milo. Outra porta, na parede lateral, dava para uma pequena sala com as inevitáveis poltronas e revistas. Quando o funcionário e Petrone ficaram em silêncio, o silêncio do hotel pareceu coagular, caindo como cinza sobre os móveis e azulejos. O elevador era quase barulhento, assim como o som de páginas de jornal farfalhando ou o barulho de um fósforo riscando. As conferências terminaram ao cair da noite. Petrone caminhou pela rua 18 de julho antes de ir jantar em uma das tabernas da Plaza Independência. Tudo estava indo bem. Talvez ele pudesse retornar a Buenos Aires mais cedo do que pensava. Ele comprou um jornal argentino, um maço de cigarros pretos,
Caminhou lentamente até o hotel. O cinema ao lado estava exibindo 2 filmes que ele já tinha visto e ele não estava com muita vontade de ir a lugar nenhum. O gerente o cumprimentou quando ele passou e perguntou se ele precisava de mais roupas de cama. Eles conversaram por um momento, fumaram um cigarro e se despediram. Antes de ir para a cama, Petrone colocou em ordem os papéis que havia usado durante o dia e leu o diário sem muito interesse. O silêncio do hotel era quase excessivo e o barulho ocasional do bonde descendo a rua Soriano só servia para pausá-lo, fortalecendo-o para o novo intervalo. Sem preocupação, mas com alguma impaciência, ele jogou o jornal na cesta e se despiu, enquanto se olhava distraidamente no espelho no armário. Era um guarda-roupa antigo, estava preso a uma porta que dava para o quarto ao lado. Petrone ficou surpreso ao descobrir a porta que lhe havia escapado em sua primeira inspeção no quarto. A princípio ele supôs que o edifício fosse destinado a um hotel, mas agora percebeu que era como o que acontecia em tantos hotéis modestos, instalados em antigos escritórios ou casas de família. Pensando bem, em quase todos os hotéis que conheceu na vida, e eram muitos, os quartos tinham algum tipo de porta trancada, às vezes visível, mas quase sempre com um guarda-roupa, uma mesa ou um cabideiro na frente, o que, como neste caso, lhe dava uma certa ambiguidade, um desejo envergonhado de esconder sua existência, como uma mulher que pensa que pode se cobrir colocando as mãos na barriga ou nos seios. A porta estava lá, de qualquer forma, projetando-se acima do nível do armário. Antigamente, pessoas entravam e saíam por ela, batendo, abrindo, dando-lhe uma vida que ainda estava presente em sua madeira, tão distinta das paredes. Petrone imaginou que também haveria um guarda-roupa do outro lado e que a senhora no quarto pensaria o mesmo sobre aquela porta. Ele não estava cansado, mas adormeceu com prazer. Deviam ter se passado 3 ou 4 horas quando ele foi acordado por uma sensação de desconforto, como se algo já estivesse acontecido, algo incômodo e irritante. Ele acendeu a luz noturna, viu que eram 2h30 e a desligou novamente. Então ele ouviu uma criança chorando no quarto do lado. A princípio ele não percebeu bem. Seu primeiro movimento foi de satisfação. Então, era verdade que na noite anterior o menino não o deixou descansar. Depois que tudo foi explicado, ficou mais fácil voltar a dormir. Mas então ele pensou em outra coisa e sentou-se lentamente na cama, sem acender a luz, escutando. Ele não estava enganado. O choro vinha do quarto ao lado. O som podia ser ouvido através da porta trancada, localizada na parte do quarto, correspondente aos pés da cama. Mas não podia ser que houvesse uma criança no quarto ao lado. O gerente havia declarado claramente que a senhora morava sozinha, que passava quase o dia todo no trabalho. Por um segundo ocorreu a Petrone que talvez ela estivesse cuidando do filho de um parente ou de um amigo naquela noite. Ele pensou na noite anterior. Agora ele tinha certeza de que tinha ouvido o grito, porque não era um grito fácil de confundir, mas sim uma série irregular de gemidos muito fracos, de soluços lamentosos seguidos de um ganido momentâneo. Tudo isso inconsistente, mínimo, como se a criança estivesse muito doente. Devia ser um bebê de apenas alguns meses de idade, embora não chorasse com a estridência, os cacarejos repentinos e os engasgos de um recém-nascido. Petrone imaginou uma criança, um menino. Ele não sabia por quê. Fraco e doente, com o rosto abatido e movimentos lentos, ele reclamava à noite, chorando modestamente, sem chamar muita atenção. Se a porta condenada não estivesse ali, o choro não teria vencido o forte apoio da parede. Ninguém saberia que no quarto ao lado havia uma criança chorando.
De manhã Petrone pensou um pouco sobre isso, enquanto tomava café da manhã e fumava um cigarro. Dormir mal não era bom para o seu trabalho diário. Ele acordou no meio da noite 2 vezes, e ambas por causa do choro. Segunda vez foi pior, porque além do choro era possível ouvir a voz da mulher, tentando acalmar a criança. A voz era muito baixa, mas tinha um tom ansioso que lhe dava uma qualidade teatral, um sussurro que atravessava a porta tão alto, como se ela estivesse gritando. A criança às vezes cedia à canção de ninar, às exigências. Então ele começava com um gemido leve e intermitente, uma angústia inconsolável. E novamente a mulher murmurou palavras incompreensíveis. O encanto da mãe para silenciar o filho, atormentado por seu corpo ou pela sua alma, por estar vivo ou ameaçado de morte. Está tudo muito bom, mas o gerente realmente me ferrou, pensou Petrone enquanto saía do quarto. Ele ficou incomodado com a mentira e não a escondeu. O gerente olhou para ele. Um menino? Você deve ter se enganado. Não há meninos nesse andar. Uma mulher mora ao lado do seu quarto. Acho que já te contei isso. Petrone hesitou antes de falar. Ou o outro cara estava mentindo estupidamente, ou a acústica do hotel estava pregando peças nele. O gerente olhou para ele um pouco de lado, como se ele também estivesse irritado com o protesto. Talvez ele pense que eu sou tímido e que eu estou procurando uma desculpa para mandá-lo embora, pensou. Era difícil, vagamente absurdo, insistir diante de uma recusa tão retumbante. Ele deu de ombros e pediu o jornal. Eu devia estar sonhando, eu disse, irritado por ter que dizer isso ou qualquer outra coisa. O cabaré era mortalmente chato. Seus 2 anfitriões não pareciam muito entusiasmados, então foi fácil para Petrone alegar cansaço do dia e ser levado de volta para o hotel. Eles concordaram em assinar os contratos na tarde seguinte. O negócio estava praticamente encerrado. O silêncio na recepção do hotel era tão grande que Petrone se viu na ponta dos pés. Um jornal vespertino havia sido deixado ao lado da sua cama. Havia também uma carta de Buenos Aires. Ele reconheceu a caligrafia da esposa. Antes de ir para a cama, ele olhou para o guarda-roupa e para a parte saliente da porta. Talvez se ele colocasse as 2 malas em cima do armário, bloqueando a porta, os barulhos do quarto ao lado diminuiriam. Como sempre, àquela hora, nada se ouvia. O hotel estava dormindo, coisas e pessoas estavam dormindo. Mas Petrone, já de mau humor, percebeu que era o contrário, que tudo estava acordado, ansiosamente acordado no centro do silêncio. Sua ansiedade não confessada deve ter se comunicado com a casa, com as pessoas da casa, emprestando-lhes uma qualidade de perseguição, de vigilância agachada. Muita bobagem. Ele mal o levou a sério quando o choro da criança o trouxe de volta, às 3 da manhã. Sentando-se na cama, ele se perguntou se não seria melhor chamar o vigia noturno para ter uma testemunha de que não era permitido dormir naquele quarto. A criança chorava tão fracamente que às vezes não era possível ouvi-la, embora Petrone sentisse que o choro estava ali, contínuo, que logo voltaria a ficar mais alto. 10 ou 20 segundos muito lentos se passaram. Então veio em breve um soluço, um gemido quase imperceptível, que continuou docemente até se transformar em lágrimas de verdade. Acendendo um cigarro, ele se perguntou se não deveria bater discretamente na parede para fazer a mulher calar o menino. Só quando pensou nos 2, na mulher e no menino, é que percebeu que não acreditava neles, que absurdamente não acreditava que o gerente tivesse mentido para ele. Agora a voz da mulher podia ser ouvida, abafando completamente os gritos da criança com o seu consolo apaixonado. Mas tão discreto. A mulher embalava a criança, confortando-a. Petrone a imaginou sentada aos pés da cama, embalando o berço da criança,
ou segurando-a. Mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia imaginar a criança como se a declaração do dono do hotel fosse mais verdadeira do que a realidade que eu estava ouvindo. Pouco a pouco, à medida que o tempo passava, os gemidos fracos se alternavam ou ficavam mais altos entre os murmúrios de conforto. Petrone começou a desconfiar que aquilo era uma farsa, um jogo ridículo e monstruoso que ele não conseguia explicar. Ele pensou em velhas histórias de mulheres sem filhos organizando secretamente um culto de bonecas, uma maternidade escondida inventada, 1000 vezes pior do que mimar cães, gatos ou sobrinhos. A mulher imitava o choro do filho frustrado, confortando o ar entre as mãos vazias, talvez com o rosto molhado de lágrimas, porque o choro que fingia era ao mesmo tempo seu choro real, sua dor grotesca na solidão de um quarto de hotel, protegido pela indiferença e pela aurora. Acendendo a luz noturna, incapaz de voltar a dormir, Petrone se perguntou o que iria fazer. Seu mau humor era maligno, contagiava-o por aquele ambiente onde tudo de repente parecia falso, oco, falso. O silêncio, o choro, o arrulho, a única coisa real naquela hora entre a noite e o dia, e que o enganava com sua mentira insuportável. Bater na parede parecia pouco. Ele não estava completamente acordado, embora fosse impossível para ele adormecer. Sem saber como, ele se viu movendo lentamente o guarda-roupa até que a porta empoeirada e suja ficou exposta. De pijama e descalço, ele se agarrou a ela como uma centopeia e, aproximando a boca das tábuas de pinho, começou a imitar em falsete, imperceptivelmente, um gemido como que vinha do outro lado. Ele levantou a voz, gemeu, soluçou. Do outro lado havia um silêncio que duraria a noite toda. Mas no instante anterior, Petrone pôde ouvir a mulher correndo pela sala com um chicote de chinelos, emitindo um grito seco e instantâneo. Começo de um grito agudo que foi interrompido abruptamente, como uma corda esticada. Quando ele passou pela mesa da gerência, já passava das 10 horas. Durante o sono, depois das 8 horas, ele ouviu a voz do balconista e a de uma mulher. Alguém estava mexendo em coisas no quarto ao lado. Ele viu um baú e 2 malas grandes perto do elevador. O gerente tinha um ar que pareceu a Petrone estar perplexo. Você dormiu bem ontem à noite? Ele perguntou em um tom profissional que mal escondia sua indiferença. Petrone deu de ombros. Ele não queria insistir, já que só lhe restava mais uma noite no hotel. De qualquer forma, vai ficar mais tranquilo agora, disse o gerente, olhando para as malas. A senhora vai nos deixar ao meio-dia. Ele estava esperando um comentário e Petrone o ajudou com os olhos. Ela estava aqui há muito tempo. De repente, sumiu. Com as mulheres nunca se sabe. Não, disse Petrone. Não mesmo, nunca se sabe. Na rua ele sentiu tontura, uma vertigem que não era física. Engolindo um café amargo, começou a refletir sobre o assunto, esquecendo-se dos negócios, indiferente ao sol esplêndido. Foi culpa dele que a mulher tinha saído do hotel, enlouquecida pelo medo, pela vergonha e pela raiva. Ela estava aqui há muito tempo. Estava doente, talvez, mas inofensiva. Não era ela, mas ele, que deveria ter deixado Cervantes. Ele tinha o dever de falar com ela, desculpar-se, pedir que ela ficasse, jurando discrição. Ele deu alguns passos para trás e parou no meio do caminho. Fiquei com medo de fazer papel de bobo e da mulher reagir de alguma forma inesperada. Era hora de se encontrar com os 2 sócios e eu não queria deixá-los esperando. Bem, eu estaria brincando. Ela estava histérica e procuraria outro hotel para cuidar do filho imaginário. Mas à noite ele se sentiu mal novamente
e o silêncio no quarto parecia ainda mais profundo. Ao entrar no hotel, não pude deixar de reparar no teclado que não continha a chave do quarto ao lado. Ele trocou algumas palavras com o funcionário, que bocejava e esperava sua saída, e entrou em seu quarto com pouca esperança de conseguir dormir. Eu tinha os jornais da noite e um romance policial. Ele se divertiu fazendo as malas e organizando seus papéis. Estava quente, abriu bem a pequena janela. A cama estava bem feita, mas achou desconfortável e dura. Finalmente teve todo o silêncio de que precisava para dormir profundamente, e isso pesou. Girando e girando, sentiu derrotado por aquele silêncio que havia astutamente reivindicado e que foi devolvido inteiro e vingativo. Ironicamente, ele achava que sentia a falta do choro do bebê. Aquela calma perfeita não era suficiente para ele dormir, muito menos ficar acordado. Não ouviu o choro da criança. E quando muito mais tarde o ouviu, fraco, mas inconfundível, através da porta trancada, acima do medo, acima da fuga no meio da noite, sabia que estava tudo bem, que a mulher não havia mentido para si mesma. Quando embalou a criança, quando ela queria que a criança ficasse quieta, para que pudessem dormir.